Certo. Pessoal, nós já vimos aí um pouquinho sobre conceitos de empreendedorismo, conceitos sobre o empreendedor. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre identificando oportunidades de negócio, né? Quando que aquela ideia, né, ela deixa de ser apenas ideia, que é o momento inicial ali, que tem que ter a ideia, senão a gente não vai para frente, mas quando que ela deixa de ser só uma ideia e passa a ser uma oportunidade, né? Então, assim, há dois momentos no empreendedorismo, né? Como na inovação. O primeiro é a questão de ter a ideia. O segundo momento é verificar se essa ideia realmente é uma oportunidade de negócio, ou seja, se eu consigo explorar ela e se isso vai me dar retorno financeiro, para que realmente eu invista, né? Então, verificando essa questão, eu posso estar dizendo assim, ó, não, o retorno financeiro que vai me dar é interessante, eu vou estar investindo. Então a gente vai tentar traçar algumas lógicas entre assim, ó, em que momento que uma ideia é boa, digamos aí, né? E que momento essa ideia talvez tenha que ser descartada, né? Pelo menos para aquele momento, tá? Então vamos verificar um pouquinho sobre isso hoje. Então, né, é a diferença entre ideia e oportunidade. A ideia é aquela estalo que você teve, né? Aquele cliquezinho que deu lá. Eu disse, pô, acho que isso aqui dá para fazer alguma coisa, dá para iniciar um negócio por aqui, né? É, e aí vai. Essa é a ideia. Agora, assim, ó, entre você achar que algo é possível de transformar em um negócio e realmente transformar ele em um negócio viável, aí a gente tem um gap, né? Um distanciamento maior e um obstáculo aí. Então, a ideia é o ponto de partida, sem a qual a gente não consegue chegar ao negócio. Porém, para ela se tornar uma oportunidade, ela tem que passar aí por alguns critérios, né? Eu tenho que verificar se realmente há uma demanda por esse serviço ou produto que a gente está querendo ofertar, né? Ou se isso é simplesmente uma ideia, mas que necessariamente ela não naquele momento, talvez, né? Ela não seja possível de ser explorada financeiramente, tá? Ou comercialmente, digamos assim. Só para vocês terem uma ideia, uma noção, né, de quanto as ideias hoje são consideradas importantes no ambiente de trabalho, a Toyota coloca em prática cerca de 95% das 2,6 milhões de ideias dadas pelos seus colaboradores. Ou seja, hoje eles estão buscando pessoas para dar ideia. É meio que vai na contramão do que se pregava anteriormente, né? Que empregado era pago para trabalhar. A Toyota e outras grandes empresas já estão com um pensamento bem diferente. Eles entenderam que, peraí, a pessoa que lá está trabalhando, ela consegue ter boas ideias, ela consegue estar verificando alguns problemas ou ainda identificando alguns pontos que as pessoas em níveis acima, né, supervisores e outras, não conseguem enxergar. Então, eles aproveitam essas ideias, né, geralmente fazem até uma bonificação dessas ideias, dando um bônus, alguma coisa. A Nissan é outra, né? A Nissan considera seriamente qualquer sugestão que economize 0,6 segundos, né, tempo necessário para erguer um braço. Então, assim, ó, tudo que pode ser apresentado como sugestão, como ideia, eles vão verificar. Se houver uma economia de mais de 6 segundos, ainda, ou 6 segundos diante, eles já vão estar aplicando. Então, só para entender o quanto nós estamos evoluindo. E isso nós estamos falando de empresas, né? Que geralmente a preocupação dela é ter pessoas para estar trabalhando. Nós estamos nem falando aqui na questão de visão de empreendedores, né? Então, olha quanto está sendo valorizado essa lógica de prestar atenção, ser crítico, identificar problemas e, principalmente, apresentar sugestões de melhorias, né? Apresentar ideias aí que possam resolver problemas. Criatividade. Bom, vocês lembram do Maslow, né? Da pirâmide de Maslow. Ele dizia que o homem criativo não é o homem comum ao qual se acrescentou algo. O homem criativo é o homem comum do qual nada se tirou. A gente é bastante criativo, mas no nosso dia a dia, devido ao sistema que a gente tem aí, nós somos bastante podados nessa questão de criatividade, né? Nós somos
mais cobrados pela lógica em si, e aí vem aquela questão, né, do hemisfério norte, hemisfério direito e esquerdo do cérebro, né, onde um é responsável pela criatividade, o outro é responsável pela lógica. A gente explora muito mais o da lógica, né? E por que isso? Porque o mundo nos cobra o mundo como um todo, o mercado de trabalho, nos cobra muito mais pela lógica do que pela criatividade. Só coloquei isso aqui para a gente entender assim, ó, que criatividade é algo que todo mundo tem. Não é um dom, não é algo que é uma coisa apenas para artista, né? A questão é que nós somos muito podados, né? Desde criança a gente ouve muito não. Então a gente acaba se focando sempre na questão mais racional e mais lógica. As oportunidades podem ser identificadas através de, vamos lá, brainstorm, né? Vocês já ouviram falar em brainstorming, né? Por favor, pessoal, só me confirme se está chegando direitinho o áudio aí para vocês. Certinho. Opa, legal. Então vamos lá. Então eu vou listar algumas aqui que a gente pode, algumas, não só ferramentas, mas meios, né? Digamos assim, através dos quais a gente pode estar buscando aí ideias no primeiro momento e depois oportunidades, né? Já que a ideia, como eu falei, o start inicial é dado pela ideia, tá? Então vamos lá, deixa eu listar aqui quais são as áreas que nós temos e vejam que não são poucas aí que a gente pode estar. Opa, aqui. Então vamos lá, ó, brainstorm, estudos de áreas geográficas, estudo de setores, estudo de indústrias específicas, de recursos renovados e não renováveis, do ambiente tecnológico, pauta de importação, análise da transformação e tendência de mercado, mercados emergentes, desenvolvimento de hábitos prospectivos e proativos, análise de empresa ou setores como cadeia de processos ou unidade de negócios, e ainda análise dos movimentos demográficos. Vamos olhar um pouquinho de cada um deles para entender melhor da onde que a gente pode estar buscando aí, explorando oportunidades. Brainstorm, né? Então, o brainstorm é uma técnica onde as pessoas acabam lançando ideias e a principal regra delas é o seguinte, né? Não pode haver crítica, por mais que a ideia pareça mirabolante, pareça que não é possível de aplicar, a regra principal é essa. No mais, acredito que vocês já participaram de alguns brainstorm, talvez, né? Todo mundo começa a dar ideia, uma pessoa é responsável por estar anotando as ideias, e aí, novamente frisar, né? Ninguém pode criticar ou falar mal de uma ideia, ou fazer bullying aí, né? De uma ideia ainda. Então, o primeiro passo é esse, é todo mundo falar. Então, todo mundo deu ideias, no mínimo 3, 4 cada uma, né? A questão é criar, lançar ideias, né? Criar aí um modo de geração de ideias no primeiro momento. Passado essa fase, a pessoa que registrou, né, junto com os demais membros que estão organizando esse brainstorm, vão verificar quais são as ideias que são possíveis de colocar em prática, de aplicar. E ainda em alguns momentos, talvez, fazer o cruzamento de uma ideia com a outra. Então, vão fazer uma pré-seleção do que é possível naquele momento, porque muitas coisas dependem que não são possíveis naquele momento. É como eu falei da exploração de uma ideia, né? Talvez naquele momento ela não seja oportuna. Isso não quer dizer que o cenário mudando, ela não possa ser empregada para estar transformando aquela ideia em um negócio, em uma oportunidade aí realmente que a gente possa estar explorando. Muitas coisas são questões de momentos. Então vamos lá. Foi dado esse monte de ideias, foi feito uma classificação aí entre o que era viável naquele momento e o que não é, e aí em cima dessas ideias viáveis agora vai ser feito um estudo, né, uma análise para verificar o que pode ser aplicado, o que pode ser aproveitado naquele instante. E esse brainstorm serve, bom, vamos lá, para resolver problemas, né? A gente junta várias pessoas que têm um pouco de conhecimento ou que tiveram contato com esse problema. Ele serve para a gente estar criando coisas novas, ele é muito usado em sistema de criatividade, aí, né, em equipes criativas, onde cada um joga uma ideia ou várias e depois é feito aí uma pré-seleção e uma exploração dessas ideias. Então eu posso aplicar em dois momentos, um para criar uma ideia, né, resolver um problema, ou para trabalhar essa questão criativa aí, desenvolver um produto, um serviço novo, tá? Tudo isso é possível de já estar aplicando o brainstorm.
Nós falamos em estudo de áreas geográficas, né? Nós sabemos que cada parte do Brasil, ela, por ter quase um continente, o Brasil, né, tem pelo menos dimensões aí continentais, né? Ele não é um continente, mas tem dimensões como tal. Tem áreas bastante diferentes umas das outras, regiões aí. Então, por exemplo, o pessoal do Rio Grande do Sul tem um modo de falar, o pessoal do Nordeste tem outro, e aí vai desde sotaques até gírias próprias. E não é só a linguagem que muda, né? Vamos ver, ó, por exemplo, o Rio Grande do Sul aqui é mais frio, Santa Catarina também é um pouco mais frio. A gente for lá pro questão de Norte e Nordeste, a gente vai pegar calor, sol geralmente o ano todo. Então já mudou até a questão do clima. E aí vai os tipos de trabalho, os produtos em si, tudo isso aí vai mudar de uma região para outra, né? Então, o que a gente pode estar explorando? Por exemplo, vamos pegar uma visão mais macro, né? Aqui na região, vamos fazer assim, ó. Vamos dar uma ideia bem geral, então, mais macro do que eu pensei ainda, assim, regionalmente aqui falando. Santa Catarina e Rio Grande do Sul são dois estados aqui, né, digamos, da região sul, que exploram muito a questão de serras, né? Tanto o Rio Grande do Sul quanto Santa Catarina tem isso, né? Então, a serra são itens bem explorados aí. Rio Grande do Sul ainda pegando Gramado, naquela ideia do final de ano, de Natal ali, né? Gramado é Natal Luz. Então, são formas de explorar o quê? As características que a região tem. Então, aproveitou-se aqui a questão da serra, aproveitou o tempo aí, ou o clima mais frio na, no Rio Grande do Sul, né? Principalmente na cidade de Gramado e outros ali, Gramado e Canela, que são as principais, e, diante disso, se aproveitou algumas ideias para estar explorando. E aí, se a gente for lá pro norte, geralmente são praias, né? Não que a gente não tenha praia aqui, mas lá é mais forte a exploração disso, porque o clima contribui o ano todo para ter praia, então já se aproveita disso também. Algumas festas que a gente tem lá para cima, né? A questão de frevo, vamos pegar agora São Paulo e Rio ali, a questão do carnaval, então são festas típicas aí que chamam a atenção. A questão é, o que que a minha região é boa? O que que eu posso pensar em aproveitar da minha região? Né? Então, tudo isso aí são possibilidades de estar aproveitando essa questão geográfica, né? De que forma que o relevo ou o estado em si, né? O clima contribui ou tem alguma coisa de potencial que já é aproveitada para ser divulgado e eu posso estar explorando isso. Vocês lembram que a gente conversou, acho que na aula passada ou na outra antes, que é a questão agora como empreendedores, a gente está olhando para o mercado, olhando para fora aí e sempre buscar compreender assim, ó, peraí, onde é que poderia ser inserido um novo negócio? Né? Em que parte disso aqui caberia uma ideia para explorar? Então, o pensamento principal é esse, né? Então, na questão geográfica é isso. O que que eu tenho aqui, né, digamos, de coisas mais naturais, mais geográficas, que eu posso estar aproveitando. E aí tu pode pegar coisas que existem aqui e não existem em outros lugares, né? Seja por questão do próprio relevo natural, geográfico, ou até por algumas coisas que aconteceram aí por causa do homem, mas que são únicos, né? Se a gente pegar, por exemplo, a questão de Minas Gerais explora muito a questão das cidades históricas. Então, são as cidades que vieram referências. Aqui nós temos a Serra, como a gente conversou, o Museu ao Ar Livre ali é um dos itens também bastante visitado, então poderia ser de alguma forma melhor explorado, que hoje não é. Então, assim, ó, nós temos várias formas de estar observando como essa questão aí geográfica, onde a gente mora, e esse relevo e clima e tal, contribui para que a gente pense em ideias para isso, né? Estudo dos setores. Nós temos aí diversos setores na economia. A questão é olhar para cada um deles e entender o que que pode ser uma oportunidade, né? Ou pelo menos que pode ser explorado nesse momento, que realmente, assim, ó, peraí, eu tenho alguma coisa que eu possa estar criando, e aí geralmente vamos usar empreendimento agora como um negócio, então, assim, a palavra negócio, dentro desses diferentes setores que a economia me apresenta. Então, tem o setor primário, secundário e terciário, né? Então, assim, ó, são três setores básicos, onde eu posso pensar, peraí,
qual deles eu me identifico mais, qual deles eu tenho maior conhecimento. O conhecimento ajuda você na hora de gerar novas ideias e daí, no segundo momento, transformar essas ideias em oportunidades. Mas é justamente olhando com um olhar crítico para esses setores, né? Então, quando a gente fala na questão do setor econômico, o primeiro que a gente tem é a questão do setor primário, que está ligado à exploração, né? À extração e exploração, à agricultura, à mineração e outros. São os mais básicos. Aí nós temos os setores secundários, que é a questão da indústria em si, né? A manufatura. E o terceiro setor, que é a questão de serviços, que a gente fala aí, né? Que está voltado, tem alguns comércios também, mas mais a questão de serviço já, tá? Onde entra na lógica de comércio e serviço. Vamos classificar os dois juntos para ficar mais fácil, para ficar só com três setores aí: primário, secundário e terciário. Então, dentro de todo esse vasto, né, setor econômico que a gente tem, dividido pelo menos em três categorias aí, existe alguma coisa que eu tenha conhecimento, que eu possa vislumbrar uma ideia que possa ser explorada? Aí é questão de a gente, com calma, ir observando e começar a prestar atenção nesses setores, né? Primeiro, se eles estão crescendo, opa, é uma oportunidade. Se tem algo que você viu em um outro lugar que não tem por aqui, também pode ser uma oportunidade. Por que que eu falo pode ser, gente? Porque para eu ter certeza que ela vai ser uma oportunidade explorada, o ideal é que a gente coloque isso num plano de negócios, né? Estudo de indústrias específicas e do ambiente tecnológico. Bom, aqui a gente já cai um pouquinho mais para uma área mais específica, né? Vamos lá. Uma área que cresce muito é justamente a área de TI, né? Hoje nós vimos, por exemplo, Florianópolis hoje ele tem mais PIB gerado pela questão das empresas de tecnologia, software especificamente, do que pelo turismo. E isso que a região, né, de Florianópolis ali no verão, quem já foi lá sabe o tumulto que é por causa da questão ah, da exploração turística que tem em relação à cidade, né? Mas mesmo assim, o PIB relacionado às indústrias e tecnologias já ultrapassa o PIB do turismo. Então, e agora? Será que dentro dessa lógica de segmento tecnológico, né, tem alguma coisa para plantar? Tem alguma ideia que a gente possa pensar em transformar em um negócio, em uma oportunidade? Daí, assim, ó, não é nem necessariamente você pensar numa empresa, necessariamente, mas a própria questão de você auxiliar uma dessas empresas de alguma forma, né? Como, digamos, não como empregado, não como funcionário, mas sim como criar um item à parte dessa empresa, né? É, de alguma forma negociar com eles, não, ó, tal parte aqui eu fico responsável, eu monto os profissionais responsáveis por fazer isso e a gente entrega isso, né? Ou se criar um outro segmento de uma indústria que já existe, tudo isso é possível. Além de falar em outras questões que fogem da área de vocês, mas que são interessantes aí, né? A questão de nanotecnologia, a questão de realidade aumentada, a própria inteligência artificial, hoje é um segmento que vem crescendo bastante, e aí dentro disso você tem um monte de possibilidades, né? Reconhecimento facial, que mais que a gente entende de itens aí que pode ser. Bom, peraí, faz assim. Essa área é de vocês, então me ajudem aí, né, gente? Senão eu vou ficar falando a noite toda aqui e aí perde a graça. Vamos trocar algumas ideias, já que assim, uma falando da área de vocês. O que que a gente poderia estar pensando em novas áreas aí? Não necessariamente só em ideias, mas se tem algumas áreas que vocês conheçam aí que são novas nessa questão tecnológica, ou de TI, né? Quem é que me ajuda aí? Olha, pensando agora que não me vem nada muito à cabeça, não. Vamos lá, mas o que que você já ouviu falar de novas tecnologias aí? Pode ser uma linguagem nova aí também, é questão tecnológica, gente, né? Então,
a gente fala em linguagem de programação, a gente fala na questão de produtos, na questão de alguns serviços que são prestados, tudo isso é tecnologia. A gente pode estar não só focando, digamos, aí na questão do produto, mas sim tudo que ela oferece aí, né? Tudo que a gente tem de possibilidades. Hoje a gente tem aí um crescimento bastante grande, por exemplo, nas empresas ou serviços voltado à questão de, por exemplo, telemedicina. É algo que está vindo surgindo para nós como uma novidade agora. E acredito que pelas tendências que eu tinha observado, estudado, visto aí, isso seria uma questão para mais uns 15, 20 anos ainda. Só que o que aconteceu? O ambiente mudou, né? E aí saiu o quê? Apareceu aí um Covid aí, então tem toda uma questão pandêmica aí, que fez com que algumas previsões que seriam para 15, 20 anos começassem a iniciar, a startar agora. Então, claro que é tudo muito incipiente, né? É novo agora, ainda são poucos os casos, mas já está começando essa mudança. Então, é interessante ver como as tendências em alguns momentos, elas tomam dois caminhos, né? Às vezes não acontecem, porque né, se fala muito isso. O futuro ninguém mais trabalhar pelo menos em serviços para SaaS e coisa. Mas isso ainda vai muito tempo para acontecer, né? E daí se fala em alguns casos um pouco mais. Não, o futuro é não ter mais trabalho, as máquinas trabalharem para a gente. E aí fica a minha pergunta, né? E a gente vai ganhar dinheiro como daí, afinal de contas? Da onde que vai acontecer a economia? Como é que vai funcionar isso? Vão simplesmente imprimir dinheiro e entregar para as pessoas gastarem, sem ninguém trabalhar? Então, algumas coisas que se apresentam talvez nem aconteçam, mas outras que se esperava há muito tempo, por uma mudança do ambiente, começam a acontecer mais rápido. O nosso home office era uma outra coisa que era para 2025, 2030, aí que a gente começar a ter alguns casos, porque na região assim, de empresas pensando em fazer home office, o que aconteceu? Veio ali o distanciamento, o isolamento social e obrigou as empresas com pouca tecnologia, porque para o home office tu precisa estar preparado para isso, né? Não era o caso nosso aqui, pelo menos da maioria das nossas empresas, e obrigou que as pessoas começassem a trabalhar em casa. Então foram adaptados aí, né, a internet, computadores e outros, mas muita coisa da empresa que precisava ser ajustado ainda não havia sido feito, né? Então aí se preocupar com acesso remoto, toda uma questão de arquivos que precisa ter para entregar, né, documentos que a gente precisa assinar, tudo isso ainda não havia sido previsto ainda. Então, obrigou as empresas a correr atrás e trazer uma tendência que era para longo prazo, para agora, pelo menos, né, pelo menos para um começo mais imediato. E aí, depois que iniciou, que as pessoas viram que é possível, talvez essa disseminação seja mais rápido agora. Então vamos lá, né? Telemedicina, nós temos questões aí de. Não vou nem entrar nessa lógica de medicamento aí, porque daí é bastante discutível, né? Já requer um pouco mais de investimento em laboratórios, não é tão forte aqui na nossa região. Mas no restante, aí nós temos toda a possibilidade do mundo, né? De criar empresas e serviços nessa questão tecnológica. Nós temos um polo muito grande aqui na região sul que está se desenvolvendo. A questão agora é criar novas empresas e realmente fazer com que esse potencial que tenha seja desenvolvido pela região. E para isso precisa novas empresas, precisa empreendedores. Análise de estudos renovados e não renováveis, né? Hoje, sustentabilidade é a palavra talvez do momento aí, né? A bola da vez. Quando a gente vai falar em sustentabilidade, a gente tem que lembrar de que sustentabilidade está ligado a três fatores. Vocês saberiam me dizer quais seriam esses três itens que estão relacionados à sustentabilidade? E aí, gente, alguém? Quem já ouviu falar em sustentabilidade aí?
Tá, então vamos lá, pessoal. Então, assim, ó, itens não renovados, renováveis, né? Por que eu estou falando da sustentabilidade? Porque ele está ligado com essas questões, né? Vamos lá. Quando se fala em sustentabilidade, se fala em 3 itens, né? Primeiro deles, a questão econômica. Um negócio, ele não vai deixar de ser financeiramente viável. Caso contrário, ele não vai existir, né? Claro, salvo aí organizações não sem fins lucrativos, as ONGs, mas se a gente pensar em empreendimentos normais e negócios normais, um dos objetivos deles é que ele seja economicamente ou financeiramente viável. Bom, então um é financeiro. Qual é o outro item que a sustentabilidade aborda? A questão aí ambiental, né? Então, deixa eu botar aqui só o ambiente para nós aqui, mas ambiental. Ou seja, a preocupação com os itens aí que hoje são usados, utilizados, recursos naturais, mas que se forem explorados de forma inadequada, não vai existir para as próximas gerações. Então a questão é utilizar esses recursos, né, que o ambiente disponibiliza para nós, questão ambiental aí, de forma a que as próximas gerações tenham oportunidade de estar conhecendo e explorando também. Hoje, em alguns locais, a gente tem aí a exploração drástica de alguns recursos, né? Que se continuarem assim, logo, logo não vai existir mais. Vários tipos de peixes estão deixando de existir em águas japonesas lá pela exploração, né? No caso, exploração realmente comercial, mas de uma forma que chamam até abusiva, né? Ou seja, não dá tempo de o peixe novamente passar pelo ciclo de reprodução e se desenvolver, eles já estão pescando. Então, isso vai fazer o quê? Com que daqui a alguns anos existe várias espécies em extinção, né? Então vamos lá, financeiro, ambiental e o outro item, social, tá? Vamos lá. Socialmente, o que a empresa tem que se preocupar com o social? Eu até entendo que o ambiente, né, se a gente não cuidar, isso hoje, por exemplo, se uma empresa for lá e colocar um esgoto a céu aberto ou jogar os seus resíduos aí diretamente sem tratamento num efluente, ele vai ter problemas ambientais, ele vai ter problema com o próprio público que vai observar ela como empresa não ambientalmente correta e vai até sofrer com isso, né? Perder vários negócios por causa disso, além de multas e outros que ele vai ter. Mas e a questão social? O que as empresas têm nessa questão social aí, né? Para observar a sustentabilidade. No social é o seguinte, gente, a organização, a empresa, ela tem que estar preocupada com o seu entorno, né? Não dá para ela pensar apenas no recurso financeiro de ela ganhar dinheiro, ter lucro aqui em cima, que ela precisa para isso, mas ela não pode pensar só nisso, se de alguma forma ela não reverter parte dos recursos que ela ganha aqui em cima aqui para a sociedade como um todo, né? Então assim, ó, mas ela já fornece emprego. Opa, já é um bom indicador, né? Só que não é só isso, é um pouco mais, porque você se utiliza de uma comunidade, de um local, você aproveita a mão de obra deles, tudo bem, mas você, em contrapartida, está pagando eles. Então é uma questão comercial de compra e venda, né? Mas além disso, o que você faz? Tem empresas hoje que estão auxiliando aí instituições de caridade, instituições voltadas a cuidado de idosos, a APAE, outras instituições. Por quê? Porque elas perceberam que é necessário fazer alguma coisa em prol da sociedade, né? A partir disso, elas ficam sendo mais conhecidas, mais vistas pelas pessoas, e as pessoas entendem, peraí, essa empresa, esse negócio, esse empreendedor, ele não está preocupado só em tirar, né? Só em explorar o que dá na nossa região. Ele está, de certa forma, trabalhando em prol da comunidade também. Então, essa é a questão social. Aí, quando se fala em sustentabilidade, se fala em olhar esses 3 itens. Então, um negócio tem que ser economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo. Essa
é a lógica da sustentabilidade, né? Dentro desse quesito ambiental aqui, eu posso olhar aqui recursos que são renováveis ou não, para em cima deles estar pensando em explorar, transformar em um negócio a própria criação de árvores, né, de mudas de árvores aí, onde o pessoal usava muito para madeira aí, sendo reflorestada, é um exemplo de um negócio que começou a ser explorado há pouco tempo. Então a gente já fala em madeiras reflorestadas aí, é um novo nicho de mercado, até porque as madeiras chamadas madeiras de lei, que são geralmente vindas do norte, elas foram proibidas pela própria questão de não conseguir uma árvore que demora às vezes 50, 100 anos para conseguir chegar à sua idade adulta como árvore, digamos assim. Geralmente é cortada e depois não é reflorestada e novamente não consegue ter um ciclo. Então são árvores que foram proibidas. Isso fez com que algumas pessoas entendessem, ó, peraí, se esse tipo de madeira não vai ser mais permitida, a exploração dela, e não vai existir mais, vai precisar de um outro tipo de madeira, né, para poder estar sendo utilizado na construção. E aí começaram a criar áreas reflorestadas. Hoje a gente vê muito eucalipto e pinos, né? Na nossa região, na verdade, o eucalipto é mais forte, mas tem algumas plantações também de pinos, que foram justamente criados esses empreendimentos pensando nessa ideia, né, de produtos não renováveis, ou seja, se não eu posso estar explorando um item que no primeiro momento ia se esgotar, né, era um item que ia ser extinto aí, e agora a partir dele eu consigo criar outros itens na mesma lógica, a gente está falando em árvore ainda, só que ela pode ser explorada, né? Gente, isso não é só na questão ambiental que a gente pode aplicar isso. O pessoal fez isso para outros itens, camarão, para alguns tipos de peixes. Hoje nós temos vários pesques pagues aí que na região que estão explorando essa ideia. A lógica é essa, né? É entender onde é que eu posso transformar um negócio, seja ele com recurso renovado ou não. Análise da pauta de importação. Esse é um item bem interessante quando a gente parte para observar ele do ponto de vista de negócio mesmo, né, de empreendedor voltado a uma questão mais comercial. O que é a pauta de importação, afinal de contas? Bom, pauta de importação são os itens que são importados pelo governo ou pelas empresas brasileiras. São produtos que não tem aqui, que não são desenvolvidos aqui, seja geralmente por questão tecnológica, mas que são importados porque as nossas indústrias, o nosso comércio precisa desse item. Então, assim, ó, tá, mas o que eu olhando a pauta de importação vai adiantar? Vamos lá. Se são itens que não são desenvolvidos aqui e são importados, você já sabe que existe demanda. A questão é, você consegue desenvolver esse item que é importado aqui? Se você consegue, já tem aí uma oportunidade de negócio. Análise de transformações e tendências de mercados emergentes. Bom, vamos lá. A China, né, sem dúvida aí é um dos grandes potências, está se tornando uma das grandes potências mundiais, tem como previsão ultrapassar os Estados Unidos ali. E o que acontece quando há uma potência aí em crescimento, né, ou pelo menos em desenvolvimento? Bom, possibilidade de negócios. A gente está falando aqui em empreendedorismo e, em última instância, empreendedorismo são negócios. Quando a gente pensa assim, o que a China faz, afinal de contas, né? O que tem de bom lá que a gente pode estar aproveitando ou explorando? Hoje nós temos algumas organizações que já estão se aproveitando, ou que já se aproveitaram, na verdade, né? Existem alguns sites de vendas que focam exclusivamente em negócios, né, importações da China. E aí, o que acontece? O pessoal acaba criando vários negócios dentro de um. A importação por si só, ela abrange a questão de e-commerce. E-commerce eu preciso
pensar na questão de transporte, eu preciso pensar na questão do desenvolvimento do site, da loja virtual, tem meios de pagamento que tem que se levar em conta, tem pessoas para atender. Vejam quanta coisa isso demanda, né? E aí, quando se estrutura um negócio, pensando aí em importação e outras, o que tem que ficar atento? Na questão alfandegária, né? Quando a gente fala aí na importação, o teu produto vai vir, vai passar pela alfândega e se não tiver tudo ok, talvez ele não seja liberado. A grande preocupação é essa na importação, né? Geralmente você vai comprar lá em grandes quantidades. Existe, inclusive, cursos na internet, pessoal vendendo curso para montar aí um e-commerce de importação. Então vamos olhar, ó, de um negócio de importação, além dos itens que a gente comentou ali que vai precisar por trás, né, que são novos negócios pequenos ali, tem alguém que conseguiu explorar a ideia de, peraí, eu vou vender curso para criar um e-commerce de importação aí, né, ou de venda de produtos importados. Então vejam quanto a questão de observar o mercado e com esse intuito, onde é que eu posso estar explorando, onde é que eu posso estar, vamos colocar num jeito bem simples, onde é que eu posso ganhar dinheiro? Né? Quem é que não quer ganhar dinheiro? Acho que não existe alguém que vai responder não aí. Então, a lógica do empreendedorismo ou a visão é assim, ó, onde é que eu posso ganhar dinheiro? Porque para isso tu vai precisar criar um negócio, tá? Então, onde é que você pode ganhar dinheiro? A pergunta é essa. Tem alguns alguns segmentos, tendências, mercados, possibilidades. Onde você vai ganhar dinheiro? Desenvolvimento de hábitos prospectivos e proativos. A questão do estímulo-resposta, né? Então a gente acaba sempre respondendo da mesma forma aos estímulos aí. A questão para a gente ser proativo, a gente tem que quebrar um pouquinho essa nossa visão ou esse nosso comportamento de reagir sempre da mesma forma. Geralmente nós somos mais negativos um pouquinho, geralmente nós somos mais voltados para a questão imediatista, né? A questão de ser proativo e prospectivo, de prospectar mercado, prospectar negócios, é olhar para as coisas e entender que necessariamente o que é um problema tem por trás uma oportunidade. E aí lembra aquele exemplo, né? Diz que mandaram um vendedor de sapato para a Índia e ele ficou lá uma semana e pouco e pediu para voltar para o Brasil, né? A cultura indiana é de andar descalço, não são muito não existe essa tradição aí de usar chinelos, calçados, sapatos e outros. Então o cara foi para lá, o vendedor foi para lá e na primeira semana já, no final da primeira semana ligou pedindo para voltar, dizer, ó, manda uma passagem de volta aí porque aqui ninguém usa sapatos, né? Não adianta eu estar aqui. Voltou, mandaram um segundo vendedor, só para ter certeza, né? E aí o segundo vendedor já no outro dia que ele chegou lá, ele ligou para a empresa desesperado. Me mandem todos os sapatos que vocês têm aí, porque aqui ninguém usa sapato. Então, o local era o mesmo. A diferença é que um olhou para a situação e viu só um problema. O outro olhou, né, e identificou que, peraí, se eles não usam, não quer dizer que eles não possam passar a usar no futuro. Né? Se eu conseguir incutir neles essa ideia de que é interessante, é bom e de alguma forma traz mais benefícios andar calçado lá, eles vão incorporar isso. E aí, se eu sou o primeiro no mercado, eu vou ganhar com isso, né? Análise de empresas, setores, cadeias de processo ou unidade de negócios. Aqui, assim, ó, pensar que qualquer negócio, ele não existe sozinho. Ele precisa de uma série de itens, fatores, pessoas aí para estar acontecendo. Partindo disso, em que local eu posso estar inserindo um novo negócio? Vamos analisar aqui, ó. Nós temos lá o departamento comercial. Então ele recebe o pedido lá e passa para a produção, né? E já passou lá pelo design e vai à produção. A produção acontece todo a manufatura, é feito o embalamento dos produtos, aí parte para a questão logística, vai até um centro de distribuição, de lá parte de avião,
vai até numa loja, da loja vai para a casa do cliente. Olhem quantos itens, desde a composição do produto até chegar ao cliente final. Será que em alguns desses itens, dessa cadeia, desses processos, eu não consigo inserir um serviço ou um produto novo para eles que já existem hoje? Vamos pegar a questão, por exemplo, logística ali, ó. Ele está indo para um centro de distribuição, mas vamos imaginar que não fosse um item que precisaria ir por avião. Vamos imaginar assim. Ele pega o caminhão e sai fazer as entregas. Hoje, a maior parte das cidades já está começando a não aceitar caminhões aí de grande porte, digamos assim, no centro da cidade. Se o caminhão tem que fazer entrega e ele não pode ir na cidade, o que vai acontecer? Ele vai precisar, né, fazer um transbordo dessa mercadoria para chegar até o destino final. E aí, será que daria para pensar numa transportadora própria para empresas, né? Assim, ou não, peraí, ó, eu não vou na tua empresa, porque é longe, mas tu vai vir até aqui na minha cidade, aqui eu me preocupo em fazer entrega para ti, porque não pode caminhar na sua cidade, porque tem uma série de questões. Daria? É uma possibilidade, né? Então a questão é, em que local você pode estar pensando em inserir um novo produto ou serviço? A questão do design lá, hoje é feito lá nesse modelo mostrado, né, dentro da empresa. Mas seria que daria para pensar se a gente tivesse várias empresas que utilizem a questão de design, será que daria para pensar em montar um serviço à parte, né, especializado em design? Porque não é uma coisa que a empresa vai usar o tempo todo, vai usar só em alguns momentos. Será que vale a pena pagar um profissional de design lá dentro só para fazer isso? E se montasse uma outra empresa só de design para fornecer serviço para as várias empresas, se tem várias empresas do segmento que utilizam esse profissional, né? Aí a gente conseguiria aproveitar mais o tempo dele e conseguiria estar criando um novo serviço. Então já são dois, né? Dentro da ideia de manufatura mesmo. Será que alguns. Vamos linkar isso aqui, ó, com o que a gente viu lá atrás, né? Será que não tem alguma pecinha que ele compra que é importada ou que é de fora, de outro lugar, que demora para chegar, que eu poderia criar uma pequena empresa para isso, para fornecer para ele? E assim vai, gente. As possibilidades são muitas. A questão é começar a olhar para o mercado pensando onde é que eu posso ganhar dinheiro, né? Análise dos movimentos demográficos, a mudança de pessoas, né, de região. Aqui a gente está mais internamente mostrando o Brasil, mas a gente pode pensar nessa ideia tanto quanto migração quanto imigração também, né? Pensando em pessoas de fora que vêm para cá. Nós temos um fluxo bastante interessante de pessoas se deslocando de uma região para outra. E agora eu vou pegar, né, não só o exemplo nacional, mas exemplo de fora também. Nós temos hoje na imigração os haitianos vindo para a nossa região com bastante, digamos assim, expressividade. E será que não tem nada que eles tinham lá que aqui está fazendo falta para eles? Será que há um produto que eu poderia estar desenvolvendo, vendendo, comercializando para essas pessoas, né? Então, assim, ó, eles se deslocaram de um país para o outro, para cá, mas eles têm uma série de características diferentes da nossa. Será que teria alguma coisa que eles estão sentindo falta? E aí é uma questão de explorar. É uma questão de a gente ir atrás, analisar, observar, né, buscar informações, e aí sim, depois disso a gente, peraí, isso realmente vai além de uma ideia. É uma oportunidade de negócios. Aqui eu vou pegar uma citação do Hobbes que ele diz: criatividade refere-se à habilidade de combinar ideias de uma forma única ou fazer associação pouco usuais entre as ideias, né? A inovação é um processo de transformar uma ideia criativa em um produto, serviço ou método de operação útil. Então, só para a gente observar a questão criatividade, que está aqui ligada à ideia, e a inovação, que está aqui ligada à oportunidade. A criatividade, ela vai fazer com que você gere ideias.
A inovação vai fazer com que você explore essas ideias, ou seja, transforme ela, faça ela chegar até o público, né, até o mercado. Uh, Nós temos aí o brasileiro, né, ele tem bastante criatividade, mas perto do povo japonês ele inova muito pouco. O japonês ele não é tão criativo quanto o brasileiro, mas ele é muito mais inovador. Ao que será que se dá esse fato? Já pararam para analisar algum momento essa questão? O brasileiro geralmente é criativo e faz um monte de gambiarra. Se vocês olharem na internet, aí vocês vão, né, provavelmente sabem muito mais do que eu aí. Quantos desses casos vocês já viram aí? A gambiarra, ela é uma inovação? Não. Por quê? Porque ela só resolve o problema da pessoa que está fazendo. Ela não consegue se transformar em algo que possa ser explorado, que vai resolver o problema de outras pessoas. Então, a grande diferença entre a inovação e a criatividade é essa. Criatividade você precisa, né, para formular ideias, mas a inovação vai acontecer quando eu consigo levar essa ideia para o mercado. Vocês já ouviram falar em alpargatas, né? Talvez já, acredito. Mas e na Azori? Já? Vamos ver um pouquinho mais, então. O que a Alpargatas fez? Trocou a palha de arroz e o tecido por um tipo de borracha que, alguns slogans que vocês provavelmente já ouviram, não tem cheiro, nem solta as tiras. E essa agregação, né, de novas características ao produto, então, resultou em maior competitividade. Em 1965, eram vendidos 1.000 pares por dia. Para quem ainda não ouviu falar na Alpargatas, é a marca da Havaianas, tá? Na verdade, a Havaianas é um dos itens comercializados pela Alpargatas. Definitivamente inovação, né? Então vamos lá. Essa aqui é a Zori, né? Então é uma sandália feita aí de palha e tecido. E o que a Alpargatas fez? Basicamente isso, trocou os materiais usados e mudou um pouquinho o formato, muito pouco, na verdade, né? Alterou aí, ó, não tem tanta diferença assim, né? Tirando a lógica dos materiais usados aí e a questão mais anatômica. A Havaianas, em 1970, que é a Alpargatas, a detentora da Havaianas, né, foi obrigada a fazer uma ampla campanha para diferenciar o seu produto das imitações. Lembra que a gente já comentou sobre isso? Quando você entra no mercado, você inicia sozinho, mas logo após, outras pessoas, outras empresas vão ver que você está ganhando dinheiro naquele segmento e vão copiar o teu produto. Foi o que aconteceu com as Havaianas, né? No momento que começaram a vender, saíram várias outras imitando Havaianas. Tanto que nessa década de 70, eles chamaram o Chico Anísio para fazer uma campanha de marketing, e acho que ele fez desde a década meados de 60, eu acho, até a década de 80 para 90, se não estou enganado aí. E um bordão que ficou gravado aí assim, Havaianas, né, as legítimas, as únicas que não deformam, não soltam as tiras e não tem cheiro. Aqui tem um comercial bem rapidinho aqui só para, vamos ver se ele vai rodar aqui. Deixa eu primeiro chegar aqui. E não sei se vai sair o áudio para vocês. Eu vou deixar o microfone na frente, como é bem curto o comercial, e depois eu vou deixar lá no Ava os links para vocês, para caso vocês tiverem interesse aí em estar observando. Piconiza vai na terceira. Legítimo. Pessoal, vou voltar aqui para cá. Então, o Chico Anísio foi garoto propaganda da Havaianas por esse período de tempo aí.
e fez com que a marca se destacasse, né? Então, realmente eles avançaram muito ali, mas como toda empresa, em algum momento vai passar por uma crise, né? Então, o que aconteceu aí? Na década de 90, a Havaianas começou a ter um sério problema aí, por a sandália, por ela ter um baixo valor agregado, de ela ser associada às classes mais baixas, né, a camada mais pobre da população. Então, o pessoal da favela saía para a praia de Havaianas, ia fazer compras com Havaianas, e aí ficou meio que se criando uma associação entre a Havaianas e a classe mais baixa, né? Aí o que aconteceu? Bom, no meados da década de 90, a Havaianas ela volta a se modificar, né? Ela tem a alteração aí, ela percebe que esse problema precisa ser contornado, e o que que ela faz, né? Ela pega as sandálias que até então eram pretas e brancas, ou branca e azul, bicolor, né? É, e passam a começar a criar elas, a oferecer elas com vários tipos, estilos, e aí começam a chamada Havaianas Top, é um produto diferenciado, as classes mais altas da população, e que teve uma boa aceitação. E a partir dela foram criadas várias outras segmentações, a Havaiana Surf, Brasil, a Slim, a Flash e outras. Mas isso aconteceu do dia para a noite? Não, isso foi um esforço, né, da empresa de inovar, de fazer as coisas voltarem a acontecer. Aí modificaram estilo, cor e formato. Não, formato até que não, né? Estilo, cor mais, né? O que mudou ali foi algumas tiras e algumas outras coisas. Agregaram valor ao produto, né? Então hoje uma Havaianas já tem um valor bem mais ah, alto do que era uma vez, e investiram muito em marketing. Trouxeram vários pessoas famosas, né, atores globais aí, que faziam propaganda, mostrando que usavam a Havaiana, né, essas Havaianas novas agora, para associar a ideia de que não, mas a Havaiana é legal para sair, para ir na praia, para ir não sei aonde, para ir no cinema, para ir tal lugar, é, forçando a imagem de que realmente, ó, eu tenho um produto que pode ser usado em qualquer lugar e que necessariamente não está associado aí a essa questão de pessoas sem condições de comprar. Uma ideia foi aumentar o valor dela, né? Hoje a Havaiana é um item aí que, para algumas pessoas que vêm ou que vão, né, viajam muito para fora do Brasil, quando eles querem um item do Brasil, geralmente de um souvenir, uma lembrança, eles pedem uma Havaiana. Uma Havaiana estava perto de US$ 50, se não estou enganado, nos Estados Unidos. É um item assim que começou a ser exportado com um valor extremamente alto e tem boa aceitação, né? Então, quando a gente diz que aqui a Havaianas é mais em conta aí, o pessoal pede, não, então quando trazer alguma coisa para mim, traz um par de Havaianas. E ficou como um brinde, uma lembrança que as pessoas levam, né? Um presentinho aí, mas vejam como conseguiram fazer isso, né? Então foi um esforço realmente da empresa em inovar e fazer com que as pessoas tivessem uma outra visão da marca, né? E aqui vamos então a um comercial mais recente. Chefe, Então nós já temos aí toda uma estilização da marca voltado para pessoas com poder aquisitivo maior e mostrando, né, tentando tirar essa ligação que a marca tinha com pessoas da classe mais baixa e que geralmente costumavam usar o chinelo por ter durabilidade, por ser realmente né, de um bom material, mas isso fez com que eles tivessem esse problema, né, de as pessoas mais baixas, por usar o produto, outras pessoas associarem isso à marca.
Aqui. Na questão da inovação, já apareceu todos os itens, né? Mas qual é o primeiro item que a gente tem inovação, né? A questão da observação. Se a gente não partir desse quesito, a gente não consegue modificar, fazer, criar coisas novas. O primeiro fato é observar. A partir dela, fazer uma interação, né? O que que é a interação? Entender o que que eu observei e com o que que eu posso ligar isso, com o que que eu posso associar, de que forma dá para aproveitar essa ideia, onde é que ela é aplicável, isso que eu estou observando. Aí o estalo, né? Que é o, opa, entendi, observei isso se encaixa com aquilo, e agora isso pode virar uma ideia. A questão do patrocínio, toda a questão de recursos que são necessários para que a gente consiga transformar uma ideia em uma oportunidade, porque ela não acontece por si só, né? No momento que você teve a ideia, teve o estalo lá, que entendeu que aquilo ali poderia ser um negócio, ele não acontece por si só. Tem que haver um esforço para isso. E o esforço está sempre ligado com os recursos financeiros que a gente precisa. Então, o patrocínio é alguém que vai ajudar ou o valor que você vai precisar guardar para fazer isso realmente acontecer. A formatação, que é a lógica de você ter aí algo para apresentar, né? Como a gente fala, poderia colocar um protótipo. Já é um modo de eu mostrar isso. Tá, pessoal, mas minha ideia não é um produto, é um serviço, é, uma questão tecnológica, por exemplo, aí, como é que a gente faz isso? Aí tu vai formatar essa tua ideia através de um plano de marketing, desculpa, um plano de negócios, onde tem todos os outros planos lá dentro dele, e dentro do plano de marketing, tu vai focar um pouco mais na lógica de mostrar o que é a tua ideia, né, o teu negócio em si. A relevância, ele tem que ser importante para alguém, gente. O importante no fato de atender uma necessidade de mercado. Tem que ser um serviço, um produto que vai ser consumido, que vai ser demandado. Se é algo que só vai funcionar para você, que só resolve o teu problema, a ideia continua sendo só uma gambiarra, né? Ah, mas eu fiz um protótipo lá e resolveu para mim. Tudo bem, resolveu para ti. Mas se não resolve para o grande grupo, para o mercado, ele não tem relevância. E aprofundamento, que é a ideia assim, ó, eu fiz algo, então agora, pronto, tá resolvido, né? Deu, já tá pronto. Não, a ideia do aprofundamento é que ele pode ser melhorado, a gente pode criar versões modificadas, melhoradas desse produto ou serviço, sempre no intuito de entregar algo melhor para o meu cliente. E claro que quanto melhor o material usado, quanto mais tempo gasta-se no desenvolvimento de um software, por exemplo, na aprimoração dele, mais ele vai ter valor agregado, né? Mais funcionalidades ele vai ter no caso do software, né? Mais recursos, mais rápido, mais seguro. Então nós temos uma série de características, mas para que isso aconteça, é necessário que a tua versão seja revista, em alguns casos modificada, alterada, incluir novos recursos, tudo isso para que a gente realmente chegue nessa ideia de aprofundamento, né? Que é estar visando o melhoramento. É só voltar na lógica da. Tá, vamos em frente. Depois a gente fala aqui. Ó, é, bom, observação. Fase em que observamos as condições, pessoas, problemas, recursos, enfim. Analisamos o ambiente. Para nascer uma ideia, é fundamental a observação minuciosa de tudo o que pode envolver direta ou indiretamente a ideia. Nesse aqui do Veltro, eu lembro é, de um cara falando que quando ele era estudante e para ir de casa para a escola, ele tinha que atravessar uma parte até chegar para pegar o ônibus, a van escolar, uma parte que era tipo um matagal, não era bem um matagal, mas era um capinzal lá, e lá tinha muito, né, vocês já ouviram falar talvez em carrapicho, né, que é aquela bolinha que gruda ali na roupa ali, e ele tirava aquilo ali e ficava sempre bravo, porque depois de ele caminhar por lá, na hora de pegar a van ou o ônibus, ele tinha que limpar lá a roupa porque estava cheio de carrapicho. E sempre reclamando desse carrapicho. O que aconteceu, né? Um dia, um desses carrapichos, né?
não sei como, grudou num cientista lá, e o cara chegou no laboratório, viu que tinha um negócio na roupa, tirou e viu que enganchou lá, e colocou no microscópio e começou a analisar, né, como é que era o formato dele, porque ele fazia aquilo ali. E aí ele acabou criando o velcro, né, nessa ideia de grudar e desgrudar. Então a questão é, detalhe, né? Esse cara que pegou o carrapicho, cientista, nem carrapicho na cidade dele não existia, tá? Esse matinho ali era se eu não me engano, era de fora do país o cara. Não sei como chegou nele lá, esse carrapicho, e ele foi investigar. Enquanto aqui estava agarrado na pessoa e ela nunca se preocupou em observar isso, né? Sempre reclamou da situação. Então vem de encontro que a gente conversou de ser proativo, né? Peraí, é um problema? Talvez não, talvez seja uma oportunidade. A questão é como é que a gente observa isso. A interação diz respeito a toda a interação feita com o ambiente observado e também com outras pessoas, conversas, trocas de informações. Esse processo também é fundamental para a próxima etapa. Então vamos lá, né? A interação, ela é identificada quando a gente olha as coisas e consegue de alguma forma fazer uma associação, né? Então, por isso que a gente fala em interação, associar, ou seja, isso casa com aquilo, desde que adaptado, desde que modificado. E eu acredito que vocês conheçam muito bem a Pringles, a batata, né? O que acontece? Ela é feita as batatinhas dela, na verdade, ela é feita uma pasta de coisa e depois ela é prensada numa máquina para ganhar esse formato. Então todas as batatinhas têm esse formato. Só que quando a pessoa começou a comercializar, ela viu que o pacotinho, que não era em lata ainda, né, era em pacotinho, e chegavam muito danificadas as pessoas. Algumas chegavam já quase com a própria farinha de novo. Então, porque ela ser muito fininha, as batidas que tinham ali, de um local até chegar no cliente, faziam com que ela chegasse dessa forma. O que aconteceu? Um dia, olhando para fora de casa, na frente da varanda, no outono, a pessoa lá viu as folhas caindo da árvore, né? E aí, quando ele viu que a folha começou a cair, fazia aquele formato como é que fala lá, de pêndulozinho para um lado e para o outro, e vai caindo e senta. E verificou que várias folhas, quando caíam, iam se acumulando uma em cima da outra. Aí ele teve uma ideia. Ele só pode encaixar toda ela uma em cima da outra, igual as folhinhas ali, e colocar isso num outro recipiente que não seja plástico, né? Que ele fique sempre igualzinho ali, que daí pode bater à vontade e dificilmente ele vai se quebrar. E foi assim que surgiu a ideia da latinha aí para armazenar, né? E comercializar as batatas Pringles. O estalo, né? É o que a gente chama do insight, né? Tive um insight criativo. É aquela hora que você, da observação, fez a interação e disse: opa, legal, isso aqui funciona. É a eureka, né? Opa, descobri alguma coisa. É o estalo, é aquele momento. Quando a ideia aparece, é a hora em que juntamos informações e, pelo que tudo indica, foi criada uma nova ideia. Então, opa, tive a ideia. Agora, como é que isso vai para frente? É só assim? Só tive a ideia, fiz a associação, fechou? Não, tem mais um processo ainda. Para ela chegar ao mercado, ela vai precisar de o quê? De recursos, né? Então a gente fala em patrocínio, necessariamente não quer dizer uma empresa ou um investidor, né? Patrocínio é a necessidade financeira e recursos que você vai precisar para que essa tua ideia se transforme em um negócio. Tá? Então, nessa parte, a ideia criada no Estado precisa ser validada por outras pessoas, organizações, é quando a ideia passa a ser aceita. Então, do momento que você apresentou ela para as pessoas ali e eles acharam interessante, e aí tem que ter um cuidado, né? Porque geralmente, se é familiar ou se é alguém próximo aí, nem sempre vai ter a mesma visão que você tem. E aí, muitas vezes vão dizer que a ideia não tem sentido, que não é bem assim, né? Então, a melhor forma da gente fazer isso, de tu pegar uma ideia e ter certeza que ela vai
vai ser validada, digamos assim, é apresentar para alguém que tem algum conhecimento de mercado, tá? Mas necessariamente essa pessoa que validou a ideia não precisa entrar com você, né? Não é que ela não possa, não precisa. Mas você vai ter que lembrar que é necessário recursos para que a sua ideia saia da cabeça do papel e chegue a se transformar em uma oportunidade de fato. Formato, né? Ou seja, como é que a gente vai formalizar a ideia? Se você vai apresentar para alguém só não, tem a ideia assim, assim, assim. Fica tudo muito vago, fica tudo sem sentido para as pessoas que estão ouvindo, porque elas não conseguem ter a, o que você está imaginando na sua cabeça não é a mesma coisa que ele está imaginando. Então fica muito difícil de a gente convencer alguém se a gente não tiver algo formalizado. E qual é a melhor forma de fazer isso, né? Então, ou um protótipo que a pessoa realmente veja o que você tem, ou através de um plano de negócios, que lá a pessoa vai conseguir observar, vai ter alguns detalhes que talvez na hora de você passar a ideia, isso vai ser esquecido, ou você não vai lembrar, né, naquele momento exato, e aí a pessoa que está ouvindo não consegue entender o que você quis passar. Então, uma lógica é, ou eu tenho um protótipo, né, que vai servir para a pessoa olhar e entender o que eu estou falando, ou eu vou esboçar ela através de um plano de negócios, que aí sim, eu vou ter toda a visão de negócios em um documento, né? A relevância, né? Nessa fase colocamos a ideia à prova, testes, questionamentos, e depois da fase ideia passa a fazer sentido. Vamos lá, né? Como é que você vai testar o software? A gente fala lá, vocês acham que é teste de mesa, né? Mas e quando tu precisa levar um item que não é um software, por exemplo, para o mercado para saber se vai funcionar ou não? Como é que a gente faz, né? Dá para fazer uma série de testes com algumas pessoas, alguns consumidores, e a gente vê isso às vezes em alguns estabelecimentos, né? Geralmente a Coca-Cola fez isso há um tempo atrás com a New Coke, né? Ela acabou entregando para os clientes, fazendo teste, verificando se o sabor era bom, se era como é que era a reação das pessoas em relação à nova forma que ela tinha criado, que era a New Coke. E aí as pessoas, todo mundo aprovaram, né? Disseram que era excelente ali. Então a mesma coisa pode acontecer, né? Eu tenho um item aqui que funciona para mim, mas funciona para outras pessoas? Não sei, vamos fazer alguns modelos e vamos deixar as pessoas testarem. E essa ideia da Coca-Cola também foi no início da própria Coca. Ela foi oferecida de graça para algumas pessoas, né? Para várias pessoas no mesmo momento. Quando as pessoas sentiam o sabor, se apegavam ao refrigerante, aí o cara começou a comercializar isso, né? Quando eles vinham buscar mais, não, peraí, agora estou cobrando. Então, fazer com que as pessoas tenham interesse, né? Realmente façam uso correto daquilo que você está criando, e se aquilo lá foi usado e serviu para resolver o problema dela, provavelmente mais pessoas vão querer isso. Aprofundamento é a última fase e ela fala em relação à transformação da ideia em produto de fato, né? Se vocês já pararam para pensar, por que os papéis higiênicos são tudo branco, né? Uma empresa pensa assim, não precisa ser do branco, eu posso criar de outras cores. E hoje já existe no mercado papel higiênico colorido, né? Então, a questão é fazer associação. Depois que você olha para uma coisa e acha que ela pode ser modificada, a gente pode estar buscando recursos para fazer essa ideia se transformar em uma oportunidade para ser explorada. Bom, deixa eu pular aqui mais um para nós aqui. Então, oportunidade, vontade e capacidade seriam 3 itens voltados à questão de novas ideias aí que a gente precisa compreender. A ideia, então, como já dito várias vezes aqui, é aquela questão de observar e fazer a correlação. No momento que isso foi feito, que deu o estalo lá, a gente já pode partir para o próximo passo, que é fazer com que ela se transforme em uma oportunidade.
Para que isso aconteça, né, você já viu em outras fases ali, a gente vai precisar o quê? De uma equipe capacitada para desenvolver isso. Ou né, essa equipe muitas vezes pode ser 2 pessoas, 3, às vezes até a própria pessoa pode chegar a conseguir desenvolver um protótipo. Mas quando a gente fala em um pouquinho mais à frente, a gente vai precisar de capacidade de desenvolvimento da ideia em si para gerar um produto ou um serviço. E aí muita vontade, porque vai exigir muito, muito trabalho, né? O esforço vai ser muito grande aí por parte das pessoas. Bom, agora minha pergunta para vocês: se vocês têm uma ideia e vocês vamos inverter a situação, né? Quando alguém vem lá e diz assim, ó, tive uma boa ideia aí, e aí coloca para você a ideia que ele teve. Você vai avaliar a ideia do seu amigo, sua amiga. Quais são os critérios que você vai usar para isso? O que você vai levar em conta? Pelo que a gente viu até agora, você já vai fazer algumas perguntas, né? Peraí, para que serve isso, né? Vai resolver o problema de quem, afinal de contas? Já viu se tem mercado para isso? Seria uma outra pergunta interessante de se fazer. Mas além disso, né, eu considero que algumas perguntas são essenciais nessa lógica de negócio, digamos assim. Um deles é a equipe, né? Quem é que vai trabalhar contigo? Porque uma pessoa sozinha dificilmente vai conseguir levar a cabo a ideia até o produto final, até o negócio pronto. Então, tu vai precisar de uma equipe para isso. Dificilmente alguém vai desenvolver sozinho. Não quer dizer que não possa, mas geralmente é uma equipe. E aí, quem é a equipe? Ela é qualificada? As pessoas são tudo da mesma área? Ou um complementa o outro e forma realmente um entrosamento na equipe aí, pensando no negócio de vários itens aí, né? Um com conhecimento técnico, outro com conhecimento de gestão, outro com conhecimento de mercado. Ou seja, conhecimento que se complementem. Isso é importante na hora de pensar no negócio. Depois, a ideia em si, né, a própria ideia. Se ela tem potencial de mercado, se ela é uma ideia que não é muito pequena ou talvez grande demais para aquele pensamento ali, tá? Então, o que seria grande demais? Tem uma ideia de fazer um telefone que ele funciona, em vez de ser touchscreen, ele funciona com pensamento. Ah, legal, mas e para fazer isso agora, né? Tu tem capacidade de desenvolver isso? Não, a princípio hoje não tem aí nem, né, nem os laboratórios mais tecnológicos hoje têm essa capacidade, essa possibilidade ainda, né? Então, assim, ó, é muito além. Agora, se ela for, às vezes, muito pequena, também, né, fica fora aí, tá? Vamos ver, o que mais que a gente precisa analisar, então, aí? A ideia, a equipe e recursos agora, né? Vamos lá, você tem recursos para desenvolver essa ideia? Recursos financeiros, recursos para precisar de estrutura? Você não tem acesso a esses recursos, né? Tu consegue alguma linha de financiamento, alguma linha de crédito? Alguém que vai te ajudar com essa parte? A ideia é que a gente tenha respostas positivas para todas elas, né? Aí, né? Então vamos lá, vamos pegar e vamos colocar isso em forma de exemplo aí. Vou imaginar lá que alguém veio te apresentar uma ideia lá que, vamos pegar assim, 2 professores que você conhece, né? E dois, talvez 3 pessoas se uniram. Então, se você for olhar a equipe, opa, né? Então, ó, vamos pegar professores de diversas áreas ainda, para ficar mais interessante ainda, né? Ó, um é formado em computação, outro é formado em contabilidade, outro em direito e outro em administração. Então, pensando em montar uma sociedade. Legal, a equipe, legal. Agora, recurso. Não, recurso eles têm também, né? Cada um tem uma parte do dinheiro lá e vão entrar e se precisar eles ainda conseguem captar mais. Então, temos 2 respostas positivas. Agora você vai analisar a ideia deles, né? Que por um acaso pediu para você analisar a ideia. E aí a ideia deles é montar uma pastelaria na frente de uma rótula, coisa, uma pastelaria básica. E aí? A equipe é legal, os recursos interessantes,
mas a ideia parece muito pequena, né, para o potencial que a equipe teria, principalmente de potencial e recurso. Então, faltou a ideia nesse momento era muito pequena, né? Então, ao contrário daquela de desenvolver um celular, né, aí acessível pelo pensamento, né, que era muito grande e não daria para alcançar agora, mesmo com essa equipe, os recursos não seriam inviável. Nesse caso, nós temos uma boa equipe, bom recurso e aí disponíveis, mas a ideia parece pequena demais para tudo isso, né, para esse local. Então, ficaria esses 3 itens para serem observados, tá? A questão da equipe, a ideia em si e a fonte de recursos. Claro que a ideia e a equipe os itens que teriam mais peso se a gente fosse pensar em dividir isso em partes, né? O que é mais importante e menos importante, o recurso ainda seria o menos importante, porque esse é possível de se buscar, né? Enquanto ideia não é tão simples de buscar, e nem equipe, são 2 itens mais difíceis, tá? Ok, vamos em frente aí. Clareando ideias, né? Então vamos ver um pouquinho aqui sobre olha só, a criatividade. Nós temos exemplos aí muito bem aplicados das questões criativas, né? Olha só, aqui para essa questão hoje que a gente fala bastante de não ter mais contato com os itens em si, ainda não é tão interessante, mas pensando do ponto de vista de não botar a mão no mesmo sabonete, alguém inventou aí um ralador de sabonetes, né? As oportunidades de negócio. Então aqui a gente pode falar aí do atacado, varejo, manufatura ou serviços, né? Dentro dessa gama aí eu posso estar explorando qualquer um desses itens. E o que eu preciso para explorar isso? Bom, o primeiro passo a gente já sabe, a ideia. Na manufatura, que a gente tem aí? A conversão de matéria-prima em produtos acabados, a montagem, a parte de conjuntos, né? A fabricação de máquinas e equipamentos. Na questão de atacadista, intermediários entre produtos, entre produtores e varejistas, negócio com produtos de consumo, produtos industriais, comerciais e outros. Bens de capitais destinados ao mercado industrial. Então, deixa eu pegar o outro item para já fazer a diferenciação do varejo aqui, né? Que é a compra de produtos dos fabricantes ou atacadistas e oferece ao público em geral. Então, só para pegar a lógica aqui, né? Nós temos atacadistas e varejistas, tá? O atacadista é aquele cara que compra em grande quantidade, né? Que é o chamado comumente de atravessador. É o cara que vai lá, compra da indústria, entrega no mercado e o mercado revende. Então esse cara é um atacadista. Embora hoje a gente não dá mais falar só por questão de, né, que atacadista é aquele que vende de grande quantidade, porque hoje alguns mercados já estão se apropriando dessa lógica de negócio e já estão vendendo tanto para o atacado quanto o varejo, né? Quer dizer, para o varejo quanto o atacado. O varejo é aquela lógica, né, por exemplo, o mercado vende a varejo, ou seja, pequenas quantidades para o público final já. O atacadista, até um tempo atrás, ele não vendia para o consumidor final. Para comprar dele tinha que ter CNPJ, tinha que ter um comércio, um registro em si. Hoje, como eu falei, a gente vê os mercados partindo para essa lógica de trabalhar, além do varejo, trabalhar em vendas de atacado. Ou seja, eu vendo em grande quantidade e te faço um preço diferenciado. Isso vai fazer com que ele ganhe no volume das vendas, né? E o terceiro, que é os serviços, né? Que são atividades aí comerciais que não têm ligação com o produto, né? Embora em alguns momentos se utilizem deles também, né? Então, um cara que presta serviço, por exemplo, aí, acesso à internet, né? Colocação de internet, fibra ótica e outros. Em alguns momentos ele vai usar alguns produtos, que é um roteador, um modem, alguma coisa assim para estar fornecendo serviços, né? Além dos cabos e outros produtos. Então, por mais que é serviço, mas em alguns momentos também trabalha com produtos, tá? Mas serviço é justamente essa, é vender algo não tangível, né? No caso de vocês, quando vocês vendem a mão de obra de vocês, é quase que você está vendendo um serviço.
porque vocês não, geralmente não produzem algo tangível, né? Embora a gente possa dizer que um programa já seja algo que ele consegue visualizar e sim, mas ainda não pode tocar. Oh, touch. Alguns casos que, né, o FedEx Express. Quem já ouviu falar na FedEx sabe que ela é uma empresa aí de transporte privado, né? No mesmo estilo do Correio quase. Só que a FedEx ela tem um grande diferencial, né? Que é a entrega em 24 horas aí, ela partiu dessa lógica de negócio através de um trabalho de conclusão de curso, né? Do Fred Smith. Ele montou um plano de negócios focado no transporte de produtos, né? Na verdade, a entrega de produtos aí, com toda com uma estrutura própria. E aí os professores que avaliaram ele nesse momento não acreditaram, né, que aquilo realmente seria possível se transformar num negócio viável, mas ele não desistiu da ideia dele. Ele saiu da faculdade, né, tinha se formado já, e acabou botando esse plano de negócio de profissional. E com isso criou a FedEx, aí, que é uma das maiores empresas aí nessa questão de transporte privado, né? E todos os itens que eles têm são próprios, né? Então, aviões são deles, os carros para entrega, tudo são deles. Diferente, por exemplo, de outros voadores que fazem parte do serviço com frota própria, mas se precisar ir de avião já não é deles, se precisar fazer uma outra rota já é alguém terceirizado. A FedEx ela pega do início ao fim do processo e tudo por conta delas. E uma das grandes coisas que me chama a atenção do Frederick Smith, ali, do Fred Smith, é uma frase que ele tem, né, que ele diz assim, no mundo do negócio tudo se resume a 3 palavras, né? Pessoas, transações e lucro. Ele disse, pessoas vêm em primeiro lugar, porque sem ela não tem as outras duas. A importância que ele dá para a equipe dele, para o time dele. Então, uma ideia de sucesso ela tem que ser o quê? Única, sedutora e vencedora, né? Então, vamos lá, única, no formato de que por mais que ele seja parecido com alguma coisa, mas ela tem algo que é só dela. Isso que faz com que ela seja única, né? Sedutora, que ela consiga convencer as pessoas, né? Que ela realmente, quando apresentada, chame a atenção das pessoas. E vencedora é quando ela consegue aí, de fato, chegar ao mercado, né, se transformar numa oportunidade. Aí ela é vencedora também. Ok, fechamos aqui, descartamos. Ok. Pessoal, eu vou deixar para vocês um item agora. Deixa eu ver se já está disponível lá no Ava lá para vocês. Deixa eu deixar aberto aqui, que daí já passamos lá toda a informação. Tá, mas só falta deixar para aparecer. Ok. Pessoal, lá no Ava tem um linkzinho que é um outro vídeo referente ao Robson Shiba, né? Ele é o fundador da Shining Box e ele tem uma história bem interessante aí quando a gente fala nessa lógica de olhar para as coisas e dentro de tudo isso ver uma oportunidade em um local onde às vezes as outras pessoas passaram e não viram, né? E a própria história dele é bem interessante, a questão ali de acreditar nas coisas, de não desistir. Então fica lá esse vídeo para vocês estarem assistindo, tá lá? E em cima desse vídeo depois tem uma perguntinha lá para responder, tá? Então seria isso o nosso conteúdo de hoje. Se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta aí, a gente encerra por aqui. Se tiverem algumas perguntas, fiquem à vontade, gente. Em relação ao conteúdo, acho que tá ok. Nenhuma dúvida. Joia. Então, assim, só lembrar daquela questão, né? De a gente olhar para o mercado ali, olhar para fora
e tentar sempre, né, de alguma forma, pensar assim, ó, onde é que dá para a gente criar um negócio, onde é que dá para ganhar dinheiro com isso. Às vezes a gente foca exclusivamente na profissão da gente e às vezes acaba não entendendo que todo esse ambiente que a gente tem em volta aí é possibilidade de negócio. E às vezes nem sempre você vai ter a carreira que você sonhou, que você se planejou. Essa história do Robson aí é justamente para isso, né? Bom, eu não vou falar, senão eu vou estragar o vídeo lá, tá? Mas é essa questão, é que a gente tem que olhar para fora, olhar para o nosso ambiente, para o nosso mercado como um todo aí, e ter sempre em mente assim, ó, peraí, o meu negócio que é ganhar dinheiro no primeiro momento. E se eu quero ganhar dinheiro, eu não posso estar focado só na minha profissão, né? Só no meu, digamos aí, no que eu estou imaginando agora, porque o futuro pode mudar drasticamente. Então, a gente não pensa mais na questão só de profissão, né? E sim de mercado como um todo aí, tá? Então, deem uma olhadinha no videozinho, depois eu vou abrir a pergunta para vocês e aí fica para a gente discutir na próxima aula. Tá certo, gente? Certo. Valeu, então, pessoal. Bom final de semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e até semana que vem. Pra ti também. Boa noite. Boa noite. Boa noite.